Oi, tudo bom com você? Muito feliz em estar aqui em mais um vídeo do canal, mais um vídeo de psicomedicina e medicina natural. Muito feliz em ter você aqui de volta. Você é muito bem-vindo sempre, é o que eu digo, tá? E eu fico muito satisfeito em estar aqui fazendo esses vídeos, porque para mim é um prazer enorme estar dividindo conhecimento com você, tá? Vamos falar hoje aqui no vídeo sobre um assunto importante, que é a questão dos carboidratos, tá? Vamos falar aqui o que é carboidrato ruim e o que é carboidrato bom. O título do vídeo é Açúcar branco versus carboidratos refinados. Qual é o pior? Bem, eu vou dar a resposta logo. Os dois. Carboidrato refinado e açúcar refinado é tudo ruim. O açúcar consegue ser pior, tá? Consegue ser um pouco pior. Porque o açúcar refinado, ele passou por um processo de refino, por um processo industrial, que fabricou nesse processo uma glicose tóxica e uma frutose tóxica. Mas os farináceos, as farinhas brancas, as massas brancas, também são extremamente deletérias para a saúde. É por um motivo bastante simples, é que ela perdeu a integralidade dela. A natureza é muito sábia. Ela faz tudo certo para que você não sofra. Entrega tudo da maneira mais equilibrada possível para você. Se você for observar uma fruta, ela contém glicose, contém frutose e contém fibra. Essa fibra, que são geralmente fibras solúveis, elas vão impedir que essa glicose e essa frutose entrem muito rapidamente através dos enterócitos na corrente sanguínea. E vão evitar, as fibras vão evitar os picos de insulina. Veja que coisa interessante. É uma forma muito mais segura de você consumir glicose e frutose é pelo consumo de frutas. Agora, os grãos, por exemplo, o arroz integral, ele possui também fibras. E essas fibras vão impedir que o amido seja quebrado rapidamente e também muita glicose entre rapidamente no sistema sanguíneo, evitando esses picos de insulina. Porque o grande problema, tanto do obeso quanto da diabetes mellitus do tipo 2, é o pico de insulina. É quando a insulina sobe rápido demais, por conta de uma entrada muito repentina e muito súbita de glicose no sangue. A frutose não interfere com a insulina, viu? Tem nada a ver com a insulina. Você pode comer muita frutose que não vai aumentar a tua insulina. É a glicose que aumenta a insulina, porque ela não pode ficar circulando em grande quantidade, em grande concentração, precisa entrar nas células adiposas, nas células do fígado. E para isso precisa de insulina. Então, quanto mais glicose você joga rapidamente, de uma maneira intempestiva na tua corrente sanguínea, mais insulina você vai precisar naquele momento, para poder dar conta daquela glicose. E é por isso que não é legal entrar insulina demais, rápido demais, tá? Um suco de laranja de barriga vazia. Um suco de laranja de barriga vazia vai ter muita glicose que vai entrar muito rapidamente. Agora, se você está comendo, já comeu e vai tomar um suquinho de laranja, vai entrar rapidamente, mas não tanto, tá? Não tanto. Porque vai se misturar com os alimentos. Se os seus alimentos forem alimentos ricos em fibras, elas vão evitar um pouco que essa glicose entre rapidamente no teu sangue. Então, se for consumir suco de fruta, consuma depois de comer alguma coisa que tenha bastante fibra, tá? Para compensar isso aí. Então, a natureza é muito sábia. Ela coloca essas fibras exatamente para proteger a gente de um excesso de glicose momentâneo que vai fazer mal para nós. E é por isso que tudo que vem na natureza vem de uma maneira correta. Então, o açúcar branco refinado não contém nenhuma fibra. E além de não conter nenhuma fibra, não contém nenhum nutriente. O açúcar branco refinado é a chamada caloria vazia. Não tem nada, só glicose e frutose, que é igual a sacarose. Ou sacarose, que é uma molécula maior, que é o conjunto de glicose mais frutose. E essa frutose e essa glicose são tóxicas, porque elas passaram por um processo químico que alterou suas moléculas. Tudo que a gente coloca à mão, com a ignorância da gente, nós humanos, termina se deteriorando e fazendo mal para a nossa saúde. Então, por isso que o grande idealizador da macrobiótica, estou esquecido do nome dele aqui, é um japonês, ele falou uma frase que é muito interessante. Se você não comer alimentos integrais, você vai se desintegrar. Isso é verdade.
Porque a integralidade do alimento contém a sabedoria e o amor que a natureza tem por você. Então o arroz integral é um excelente carboidrato. Por quê? Porque é um carboidrato protegido por fibras. O açúcar que está presente nas frutas são excelentes carboidratos, porque são carboidratos protegidos por fibras. Então você não vai ter esse problema do pico de insulina, tá? Vai ser muito bom para você. Agora, a questão fundamental está na perda dessa integralidade, que é o que ocorre com o açúcar branco. Isso não acontece com o açúcar mascavo, por exemplo, que é um açúcar que tem sua integralidade e está rico de várias substâncias ali. Inclusive, tem um detalhe interessante, quando você consome uma fruta, você não tem pico de insulina não só pela fibra, mas também pelos fitonutrientes que estão lá, compostos fenólicos, polifenóis e outros elementos químicos, outras moléculas maravilhosas da natureza, que vão impedir essa absorção muito rápida, sabia disso? Então, o suco, por exemplo, o suco de fruta, também que contém esses polifenóis, um suco de morango, por exemplo, ou um suco de tangerina, ele não vai ser absorvido tão rápido, não vai dar esse pico tão absurdo, ele vai dar um pouquinho mais do que a fruta pura, mas não vai dar tanto quanto um suco de caixinha, porque os polifenóis presentes vão tender a bloquear essa absorção muito rápida. Isso aí já vem o pacote completo feito pela natureza com a sabedoria dela. Glicose é muito bom, frutose é muito bom, mas não em excesso. Nada em excesso é bom. Eu discordo da ideia de que frutose é veneno. Frutose não é veneno, glicose não é veneno, mas pode ser se for demais. Se for colocado rápido demais. Tudo demais é veneno. Até as moléculas mais saudáveis, quando estão em excesso, são venenosas para você. Então, a questão fundamental é essa, a integralidade do alimento. Então, o que é melhor? Açúcar branco refinado ou o carboidrato refinado, que é a massa branca refinada? Trigo, a farinha de trigo refinada, que perdeu as fibras, que não tem mais fibras, que não é mais integral, ela vai conter só o carboidrato complexo, que é o amido. O que é o amido, gente? O amido é uma molécula muito grande, certo? É um carboidrato complexo que a gente chama, porque são muitas moléculas, formam uma molécula de amido. Contém muita molécula de glicose nele e de outros carboidratos. Então, quando você quebra, você tem a amilase, que é uma enzima que nós temos em nosso aparelho digestivo, que vai quebrar esse amido, vai liberar muita molécula de glicose. E aí vai ter um efeito parecido com esse efeito do açúcar, de subir muito rapidamente a insulina. Muita gente troca uma dieta rica em carne e vira vegano e começa a comer muito carboidrato. Porque é vegano, né? O carboidrato refinado é vegano e nem assim é bom para a saúde. Nem tudo que é vegano é bom para a saúde. Então, pão branco, o trigo, o glúten tem um problema porque ele é a proteína do trigo. A farinha branca que vem da farinha de trigo tem dois problemas aí. Um deles é ter glúten. O glúten é um veneno, porque existe em grande quantidade e é uma proteína que a gente não consegue digerir. E ela gera vários problemas no corpo da gente, de reações anafiláticas, reações alérgicas. Mesmo quem não tem uma sensibilidade tão grande ao glúten, vai sofrer com ele. Ele vai causar vários problemas. Ele é uma molécula tóxica que vai atuar sobre o cérebro, provocando enxaqueca, vai atuar, certo, no pâncreas, aumentando esse pico de insulina, não por ser glicose, mas excitando as células do pâncreas. Ele vai ser um excitante cerebral, tá? Dando a você um certo barato, tá? Que vai ser como se fosse um efeito de uma droga, isso não é legal. Causa problemas de desequilíbrio nos neurotransmissores cerebrais e esse problema pode facilitar as depressões. Então, glúten não é bom para o cérebro, tá? E além desse problema do glúten, você vai ter o problema do carboidrato complexo, do excesso de amido, que não está com a proteção das fibras. Então você vai ter, por exemplo, num pão branco, num macarrão, numa lasanha, numa pizza feita com a massa branca, com a farinha de trigo branca, refinada, que é a farinha de trigo que não tem mais os grãos, não tem mais as fibras que estavam originalmente no trigo. Tá? Essa farinha branca vai dar picos de insulina também.
ela vai ser açúcar puro que vai entrar no teu corpo, porque o teu corpo se vicia e começa a ter facilidade em digerir esses amidos e a soltar grande quantidade de glicose na tua corrente sanguínea naquele momento. Lembra que o amido é uma molécula grande, que tem muita molécula de glicose nele. Quando você quebra o amido, solta muita glicose dentro do teu sangue. A tapioca, por exemplo, ela não tem o inconveniente do glúten, mas ela engorda muito também e dá picos de insulina, porque ela é massa branca refinada. Ou seja, tirou-se toda a fibra dali e sobrou o amido puro. E o alimento que foi desintegrado, o alimento que não tem a integralidade original dele, ele vai te fazer mal de qualquer jeito. Então, esse é um erro. Você sair, por exemplo, de uma alimentação carnívora, que eu acho que não é adequada também, mas sai e vai direto para uma alimentação rica em carboidratos refinados. E aí tudo bem, você tira o glúten e vai fazer o seu pão sem glúten, sua massa sem glúten, beleza, maravilha, mas vai conter muito carboidrato aí, que não está com as fibras. Se você tem problema de resistência à insulina, e se você tem obesidade, se você tem diabetes, não vai poder comer isso também. Isso vai te fazer mal também, vai engordar também. Esse foi um dos erros que eu cometi. Que eu vou fazer um vídeo, inclusive, sobre isso, falando, inclusive agora no jejum intermitente. O fato da minha dificuldade de emagrecer tem a ver com isso aí. Então, gente, fica aqui a dica. O importante é a integralidade. Se você for consumir algum produto que foi feito com a farinha branca, certo? Seja ela qual for, com glúten ou sem glúten, ela vai dar um pico de insulina em você. Ela vai aumentar a tua glicose e ela não vai ser boa nesse sentido aí. Se você, certo, for fazer um pão ou alguma massa de qualquer tipo com uma farinha sem glúten, que seja integral. Já existem farinhas sem glúten integrais, que são carregadas de fibras. Essas são perfeitas. Essas vão fazer muito bem para você. Essas são as ideais. Tudo que for integral, que tiver fibras nelas. Teve glicose, teve frutose, teve carboidrato, tem que ter fibra junto. Por isso que as frutas são excelentes para a saúde. Porque elas já vieram prontas da natureza para você. Fruta tem glicose e tem frutose, mas estão com as fibras. E estando com as fibras, não vai entrar muito rapidamente na tua corrente sanguínea, não vai dar pico de insulina, não vai te fazer mal de forma alguma. Muito pelo contrário, nós precisamos de carboidratos. Então, carboidrato não é ruim. O carboidrato ruim é o açúcar branco refinado, é a resposta da pergunta desse vídeo. O açúcar branco refinado e o xarope de milho, que também está presente em vários produtos industrializados. Eles colocam nos produtos industrializados o xarope de milho, os sucos de caixinha, os refrigerantes, que são os doces. E aí você vai comer uma empada, a empada é feita com massa branca. Ah, tudo bem, a empada é com a massa sem glúten, sim, mas não é integral, então não adianta. Se não for integral, não tiver a fibra, vai dar pico de insulina, vai aumentar a tua glicose e vai favorecer a obesidade e a diabetes tipo 2. Então essa é uma questão fundamental. Carboidrato bom é o carboidrato que tem fibra. Carboidrato ruim é o carboidrato que não tem fibra e que foi manipulado pelo homem, tá? Essa é a mensagem de hoje. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o teu joinha. O joinha, ó, é muito importante pra gente, dá essa força aí. E também de compartilhar esse vídeo no WhatsApp, no Facebook, para ajudar o canal a crescer. Se você não se inscreveu ainda, não perca a oportunidade agora. Desce aí nos comentários, tem escrito inscrever-se vermelhinho, você clica e clica no sininho também, para poder você receber as notificações dos vídeos novos que eu fizer, tá bom? Muito satisfeito de estar aqui com você hoje, desejando sempre muita paz e muita saúde para você. Um grande abraço.